Era sempre a mesma coisa. Passava por aqueles corredores com o balde de água na mão, o rodo apoiado no ombro e a cabeça baixa, como se minha existência fosse um incômodo. O som das risadas abafadas dos engravatados no café da manhã no Starbucks, da esquina da Avenida Faria Lima, ecoava até os elevadores. Eu fingia que não ouvia, mas ouvia. Ouvia tudo. "Olha lá o Zé Rodão", diziam, como se meu apelido fosse um troféu de humilhação. O segurança da recepção, seu Paulo, me dava um olhar de pena, mas nunca dizia nada. Afinal, ele também tinha contas para pagar. E naquele prédio em São Paulo, ninguém queria perder o emprego. A gente era descartável, o café com cheiro de caramelo vindo das salas climatizadas contrastava com o mofo da salinha dos faxineiros, onde eu almoçava em marmitas de plástico amarelado pelo tempo. O meu uniforme azul, já desbotado, era mais conhecido naquele prédio do que o meu próprio nome, José Carlos da Silva. Ninguém sabia. Para eles, eu era o moço da limpeza. Houve um dia em especial que ficou marcado na minha memória. Chovia forte naquele início de abril. O piso da recepção estava escorregadio e eu, como sempre, estava ali para secar. Foi quando o Dr. Marcelo Fontes, diretor financeiro da corretora, escorregou e caiu de mau jeito. O barulho foi alto. Todo mundo correu para ajudar. Menos eu. Não por maldade, mas porque segundos antes eu tinha gritado: "Cuidado, senhor! O chão tá molhado!" Ele ignorou, como sempre, como todos. Enquanto o ajudavam a levantar, ele me lançou um olhar carregado de ódio. No dia seguinte, mandou-me chamar na sala de RH. A supervisora, uma moça chamada Renata, me disse, de forma seca e sem olhar nos olhos: "José, por conta do incidente de ontem, você vai ficar suspenso por 3 dias. O Dr. Marcelo ficou muito chateado. Suspenso. Por alertar alguém. Por fazer meu trabalho. Voltei para casa naquele dia com os sapatos encharcados, descendo a pé a Rua dos Pinheiros até o terminal da Lapa, com o uniforme ainda pingando água, suja. O salário, que já era pouco, viria ainda menor naquele mês. Na noite daquele mesmo dia, sentei no meu canto, com meu velho celular Motorola, e abri o aplicativo da corretora. A mesma onde eu limpava banheiros e recolhia copos de café. Deixados nas mesas dos traders. Eu tinha criado aquela conta anos antes, no início da minha jornada como faxineiro, quando ouvi, sem querer, uma conversa entre 2 analistas sobre dividendos e valorização de ações. Comecei com pouco, muito pouco. Primeiro com 3 ações, de uma empresa de tecnologia, depois 5 da própria corretora onde eu trabalhava. Sempre que sobrava um trocado, eu comprava mais uma, e mais uma, sem alarde, sem ninguém saber. Naquela noite, olhando para a tela trincada do meu celular, vi uma notificação que me fez sorrir, mesmo com o orgulho ferido. Ações da empresa subindo. Naquele momento, o que eu não sabia é que aquela subida era apenas o começo de algo muito maior. Algo que um dia me faria abrir as portas daquela sala de reunião. Não mais como o invisível do andar térreo, mas como o novo dono da empresa. Os 6 dias que se seguiram à minha suspensão foram ainda mais pesados. Voltar ao prédio da corretora, enfrentar os olhares, os cochichos, a humilhação silenciosa. Tudo parecia maior, mais cruel. A cada andar que eu subia para limpar, o clima parecia mudar. No térreo, as moças da recepção, como a Ana Paula e a Priscila, ainda me cumprimentavam com um bom dia, sem graça. Mas no 15º andar, onde ficava a diretoria, eu era tratado como um fantasma. Na sexta-feira daquela semana, algo aconteceu no refeitório que me marcou de um jeito diferente. Eu estava sentado num canto, comendo meu arroz com salsicha frio, quando ouvi as risadas. Na mesa ao lado, 3 analistas de investimentos falavam alto sobre a nova campanha de incentivo da empresa. Estavam planejando um desafio de performance, uma competição interna para premiar quem trouxesse mais lucro no trimestre. "Será que o Zé Rodão vai participar também?" Um deles disse, gargalhando. "Claro, ele vai ganhar na categoria." "Quem?" "Recolhe mais copos de café por minuto." Outro respondeu. Risos, gargalhadas.
Todos olharam para mim. Alguns abaixaram a cabeça com vergonha alheia. Outros riram junto. Eu respirei fundo, terminei minha comida e saí dali com o olhar fixo no chão. Mas antes de sair, ouvi algo que prendeu minha atenção. As ações da corretora vão explodir no próximo trimestre. Tem um projeto de expansão internacional. Que ninguém sabe ainda. Quem tiver ações vai ficar milionário. Eles achavam que ninguém ouvia, mas eu ouvia tudo. Naquela noite, depois do expediente, peguei o metrô na estação Faria Lima, sentei no banco de plástico azul, tirei o celular do bolso e comprei mais 10 ações da empresa. Foi o meu maior investimento até então. O saldo da minha conta bancária caiu para R$78. Mas naquele momento, eu sentia que era o certo. Os meses passaram e a promessa deles se confirmou. Primeiro veio o anúncio oficial da abertura de um escritório em Nova York. Depois, uma fusão com um banco digital famoso. As ações começaram a subir de forma acelerada. Meus R$78 na conta continuavam os mesmos, mas meu patrimônio na corretora crescia. E com o crescimento, veio o aumento da arrogância dos homens de gravata. A cada reunião que eu limpava depois do expediente, via os restos de festas privadas, garrafas de uísque importado, restos de sushi do restaurante famoso da Vila Olímpia, copos com marcas de batom das executivas que agora faziam parte do conselho. Certa noite, enquanto recolhia os guardanapos, amassados da sala de reuniões, encontrei uma planilha esquecida em cima da mesa. Não pude evitar olhar. Meus olhos passaram por números que eu não entendia completamente. Mas uma coisa me chamou a atenção. O nome da minha corretora estava ao lado de outros gigantes internacionais. Eles estavam se preparando para abrir capital na Bolsa Americana. Foi ali que eu entendi. Se o valor da ação já tinha subido, agora iria disparar. Corri para casa naquela noite como quem carrega ouro nos bolsos. Passei a madrugada inteira estudando. Entrei em fóruns de investidores, li blogs financeiros, vi vídeos no YouTube sobre IPOs internacionais. Tudo com meu celular velho, carregando o cabo torto na tomada do quarto. No domingo seguinte, vendi minha bicicleta no OLX, vendi meu aparelho de som. Até minha TV de tubo que estava na sala há anos eu anunciei no Mercado Livre. Cada centavo que eu conseguia virava mais ações da empresa. E enquanto isso, os risos no refeitório continuavam. Em um almoço de sexta-feira, quando precisei interromper a conversa de uma mesa de gerentes para limpar um copo de suco derramado, ouvi um deles dizendo: "Esse cara vai morrer limpando o chão." Fingiram que eu não ouvi, como sempre. Mas naquela tarde, enquanto o rodo deslizava no piso da recepção, minha cabeça já estava em outro lugar. No gráfico que eu tinha visto na madrugada anterior. No e-mail que eu tinha recebido do meu home broker. No saldo que, pela primeira vez, tinha ultrapassado 6 dígitos. E mais importante, na lista de acionistas da empresa, onde o nome José Carlos da Silva aparecia agora, com um número que ninguém imaginava. A vida tem uma maneira curiosa de dar sinais de que está prestes a mudar. Mas a gente, acostumado com a rotina, com a dor diária, nem sempre percebe. Naquela manhã de outubro, o céu de São Paulo estava encoberto, e uma garoa fina deixava as calçadas da Faria Lima escorregadias. Eu saí de casa mais cedo que o normal. No bolso da calça de brim azul, junto com minhas chaves, levava uma carta. Não era qualquer carta. Era a convocação para a Assembleia Geral de Acionistas da corretora. Eu a tinha recebido por e-mail, mas fiz questão de imprimir. Foi a primeira vez, em quase 20 anos de empresa, que meu nome veio num papel timbrado com o logo da companhia. E não no rodapé de um aviso de limpeza ou de advertência disciplinar. Ao chegar, vesti o uniforme de sempre. Calcei minhas botas de borracha já rachadas, peguei o rodo, a vassoura e segui para o prédio. Na entrada, o mesmo segurança de sempre. Me deu o olhar de pena habitual. "Bom dia, seu José." Chuvinha chata, né? Assenti com a cabeça. Mas por dentro, o coração batia descompassado. A assembleia estava marcada para as 10 horas. Até lá eu tinha 2 andares para limpar. Enquanto esfregava o banheiro do 12º andar, ouvi algumas conversas, animadas entre os diretores. "A gente vai aprovar o aumento de capital."
Os minoritários nem vão entender o que está acontecendo, disse um deles. Que minoritário? Quem tem mais de 0,5% aqui somos só nós. O resto é poeira, respondeu outro. Sorri sozinho. O que eles não sabiam é que aquela poeira tinha nome e era o meu. Já se sentiu invisível em algum lugar que deveria ser seu? Conte comigo. Você não está sozinho. Poucos minutos antes das 10 horas, fui até o vestiário, lavei o rosto, troquei o uniforme pelo meu único conjunto de roupa social, uma camisa branca amarrotada e uma calça preta que comprei numa promoção no Brás, anos antes. Passei um pouco de perfume barato que ficava guardado no armário de metal dos faxineiros. Subi pelo elevador de serviço. Ao chegar ao 15º andar, parei por um segundo na porta da sala de reuniões principal. A mesma sala onde eu recolhia copos, varria migalhas e apagava quadros brancos com restos de estratégias financeiras que eu nunca entendia completamente. Empurrei a porta com as mãos tremendo. Lá dentro, pelo menos 30 pessoas, todos de terno. Todos com pastas de couro, laptops e olhares entediados. O silêncio caiu quando me viram. O primeiro a falar foi o Dr. Marcelo Fontes, o mesmo que me suspendeu anos antes. Por favor. A equipe de limpeza pode voltar depois. Estamos em reunião privada. A voz dele tinha um tom de desprezo que me atingia como faca. Respirei fundo, tirei a carta dobrada do bolso e com a voz firme disse: eu estou aqui como acionista. Recebi a convocação. Por um instante ninguém entendeu. Depois veio o riso. Isso é alguma pegadinha? Perguntou um dos gerentes de compliance, ajeitando os óculos. Outro diretor, o Sr. Hélio Albuquerque, riu alto e disse: isso é o Brasil. Até o faxineiro acha que é dono da empresa. As risadas ecoaram. Mas eu continuei parado. Não sorri. Não baixei os olhos. O presidente da mesa olhou para a advogada da empresa que examinou meu nome numa lista. O olhar dela mudou de zombaria para choque. Ele consta sim na lista de acionistas com direito a voto, ela disse com a voz trêmula. O silêncio que se seguiu foi quase tão constrangedor quanto todas as humilhações que sofri naqueles anos. Sentei na última cadeira, peguei uma garrafa de água e, pela primeira vez, assisti àquela reunião, como alguém que tinha poder. Durante a assembleia, acompanhei tudo calado. Mas cada decisão, cada votação, cada estratégia, eu estava lá com meu 1,3% das ações da empresa. Número pequeno para eles, gigante para mim. Quando terminou, levantei, agradeci e saí da sala com o coração disparado. Naquele dia, eu soube. Aquilo ainda era só o começo. Porque se tinha uma coisa que eu aprendera durante todos aqueles anos lavando o chão, era ter paciência, e o que viria nos meses seguintes mudaria não só minha vida, mas a história daquela empresa. Depois daquele dia, algo dentro de mim despertou. Era como se uma camada de poeira tivesse sido retirada dos meus olhos. Antes, eu via a empresa como um gigante inalcançável, uma muralha de concreto e vidro que eu só tinha o direito de limpar. Agora, eu enxergava falhas nas paredes, rachaduras nas decisões e homens de gravata que não eram tão invencíveis quanto pareciam. Voltei ao meu uniforme de limpeza como sempre. Mas cada vez que entrava numa sala de reunião, meus olhos buscavam mais que copos sujos. Eu lia relatórios esquecidos, rabiscos em flipcharts, escutava conversas ao telefone, prestava atenção nos números projetados nos telões. Na copa, enquanto esfregava as bancadas, ouvia frases soltas. O fundo americano está comprando pesado. Eles querem forçar uma venda da corretora. A oferta pública pode dar problemas se os minoritários se organizarem. Foi numa tarde abafada. De novembro, enquanto passava pano na sala de TI, que ouvi 2 gerentes falando sobre o plano deles para diluir o poder dos pequenos acionistas. Iriam fazer uma nova emissão de ações a preços baixíssimos, sem comunicar direito aos pequenos investidores. Meu nome estava na lista dos pequenos. Eles queriam me engolir, me apagar, me transformar de novo em invisível. Mas eu não era. Mais o mesmo José. Naquela noite, sentei na minha cama de solteiro, com a janela aberta e o barulho da Marginal Pinheiros ao fundo. Peguei meu celular
e entrei num fórum online de investidores brasileiros. Criei uma conta anônima. Meu usuário? Faxineiro Investidor. Comecei a compartilhar, de forma discreta e sem revelar o nome da empresa, o que estava acontecendo. Uma corretora grande está planejando uma emissão de ações para diluir pequenos acionistas. Fiquem atentos. Os comentários começaram a chegar. Isso é ilegal. Se for verdade, é caso de CVM. Bora comprar mais ações e travar a votação. E foi o que aconteceu. Na semana seguinte, centenas de pequenos investidores começaram a comprar ações da empresa. Gente de todo o Brasil. Do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, até de fora do país. Brasileiros expatriados em Londres, Lisboa, Miami, todos se mobilizando. A ação começou a subir de novo. E quanto mais subia, mais meu poder aumentava. De madrugada, eu acordava suando, sem acreditar nos números que via no aplicativo de investimentos. Meu patrimônio já ultrapassava R$1 milhão. R$1 milhão. Para quem ganhava salário mínimo limpando banheiro, aquilo era um delírio. Mas eu sabia. Ainda era cedo para comemorar, porque o que vinha a seguir seria o golpe final. Na segunda-feira daquela semana, enquanto lavava o hall de entrada, vi o Dr. Marcelo descer do elevador com um semblante tenso. Ele falava alto ao telefone. Esses minoritários estão atrapalhando. Já falei com o jurídico. Vamos fazer de qualquer jeito. Foi a confirmação de que eu precisava. Na terça-feira, durante meu intervalo de almoço, fui até o escritório de uma advogada especializada em direitos de acionistas, ali mesmo em Pinheiros. Dona Célia, uma senhora de cabelos grisalhos e voz firme, ouviu meu relato em silêncio. No final, me olhou por cima dos óculos. Seu José, o que eles estão tentando fazer é crime contra o mercado de capitais. Se o senhor quiser, a gente entra com uma ação. Minha mão tremia enquanto assinava os papéis. Não era só por medo. Era pela memória de cada piada, cada humilhação, cada olhar de desprezo que eu tinha recebido naquele prédio. E naquele momento, pela primeira vez, eu estava lutando de igual para igual. A notícia da ação judicial caiu como uma bomba. Saiu. Nota na Exame, no Valor Econômico, até um blog de finanças de Brasília publicou. Faxineiro vira acionista relevante e processa a diretoria de corretora por abuso de poder. No dia seguinte, ao chegar para trabalhar, os olhares eram outros, alguns de desprezo, outros de medo. Mas o que mais me surpreendeu foram os olhares de respeito. O segurança, o seu Paulo, me chamou num canto. José, parabéns, o senhor tá dando uma lição neles. Fingi que não me emocionei, mas quando fui ao banheiro, trancado no box, deixei as lágrimas caírem. Nas semanas seguintes, as ações dispararam ainda mais. O movimento dos investidores minoritários ganhou força. E a diretoria começou a ruir. 2 diretores pediram demissão. Um fundo estrangeiro se interessou em comprar participação. Mas agora, para isso acontecer, precisavam da minha assinatura. Quando recebi a ligação do presidente da empresa pedindo uma reunião particular, eu soube. Meu momento tinha chegado. O dia da minha vingança estava próximo. E eu não ia desperdiçá-lo. Imagine ter coragem para mudar tudo, mesmo quando ninguém acredita em você. Você teria essa força? A reunião estava marcada para as 16 horas de uma quinta-feira abafada. O céu cinza de São Paulo parecia anunciar que algo ia mudar. E ia mesmo. Quando o e-mail de convite chegou no meu celular, eu li e reli várias vezes. Assunto: reunião estratégica com acionista relevante. Remetente: diretoria da corretora. Meu coração quase parou. Era a primeira vez em 2 décadas que a empresa me chamava para uma reunião. E não para me dar bronca, advertência ou me pedir para passar pano no vidro do hall. Naquela tarde, cheguei ao prédio mais cedo, não com o uniforme azul, não com o crachá de serviços gerais. Eu vesti minha melhor camisa social, a mesma do dia da assembleia. Passei no barbeiro da esquina antes de vir. Pedi um corte simples, mas decente. Até comprei um desodorante novo na farmácia da Teodoro Sampaio. Ao entrar pela porta giratória da sede, o segurança me olhou com um misto de espanto e admiração. Boa sorte lá em cima, seu José. Apertei a mão dele como quem diz,
Agora é diferente. No elevador, apertei o botão do 15º andar com os dedos tremendo. Enquanto subia, flashes de tudo o que vivi naquele prédio me invadiam. Eu, ajoelhado, limpando vômito de executivo bêbado depois das festas de fim de ano. Eu, sendo empurrado por um gerente apressado que não queria esperar eu terminar. De passar o pano. Eu, ouvindo risadas enquanto carregava sacos de lixo, com o uniforme suado, no auge do verão paulista. Agora, eu subia como acionista, como homem com voz. Ao chegar na sala de reuniões, vi uma mesa imponente, com cadeiras estofadas. Já estavam lá o Dr. Marcelo Fontes, o Sr. Hélio Albuquerque e a nova CEO interina, doutora Cláudia Ribeiro. Ela foi a primeira a me cumprimentar com um sorriso protocolar. Seu José, é uma honra recebê-lo. Dr. Marcelo, por outro lado, mal conseguia me olhar nos olhos. Sentado à ponta da mesa, o clima era tenso. O ar-condicionado estava no máximo, mas meu corpo parecia pegar fogo por dentro. Começou a CEO, ajeitando os papéis. Reconhecemos sua importância no quadro acionário da empresa e gostaríamos de apresentar uma proposta. Ela deslizou uma pasta até mim. Dentro, uma oferta milionária. Eles queriam comprar todas as minhas ações. O número era surreal, algo que, até poucos meses antes, eu nem saberia pronunciar, mas, junto com a proposta, vinha a condição. O senhor aceita vender e, em troca, encerra todas as ações judiciais contra a diretoria. Respirei fundo. A sala inteira me olhava. O silêncio pesava. Olhei para os rostos deles. Lembrei de cada humilhação, cada riso abafado, cada desprezo. Peguei a caneta. Eles sorriram aliviados, achando que eu ia assinar, mas em vez disso, empurrei a pasta de volta. Não estou interessado em vender. Dr. Marcelo quase engasgou. Como assim? Ele perguntou com a voz falhando. Eu quero meu lugar aqui. Não só como acionista, mas no conselho. Quero votar. Quero decidir. O choque foi geral. A doutora Cláudia tentou manter a postura. Isso não é prática comum ainda. Mas para alguém com a sua... Ela hesitou. Trajetória. Levantei devagar da cadeira. A minha trajetória me trouxe até aqui. E é ela que vai me manter. Sem esperar resposta, me virei e saí da sala. Meu coração pulsava com força, como se quisesse sair do peito. Na saída, cruzei com vários funcionários que até então fingiam que eu não existia. Agora, todos olhavam. Alguns com respeito, outros com medo. E alguns com aquele olhar que eu conhecia bem. A inveja silenciosa de quem não esperava que o faxineiro fosse capaz de se levantar. Na semana seguinte, recebi um comunicado oficial. Meu nome estava listado como um dos novos membros suplentes do Conselho de Administração. Quando vi aquilo, sentei na beirada da minha cama, coloquei as mãos no rosto e chorei. Chorei por cada noite mal dormida, por cada cesta básica esticada até o final do mês, por cada sapato furado, por cada vez que meus filhos me viram chegando tarde com cheiro de produto de limpeza. Chorei por tudo que eu aguentei calado e por tudo que eu ainda ia viver. Mas o destino ainda tinha mais uma reviravolta guardada para mim, porque nas semanas seguintes, uma nova batalha começaria. A luta para ser respeitado de verdade não tinha terminado. A primeira reunião do conselho foi num auditório moderno, com parede de vidro e vista panorâmica para a ponte estaiada de São Paulo. Eu já tinha passado por ali muitas vezes, com o rodo na mão. Mas agora, eu estava ali com direito a voto, o ar estava gelado. As cadeiras de couro preto enfileiradas em formato de semicírculo. Cada conselheiro com seu tablet aberto, documentos digitais projetados em telões enormes. Cheguei cedo, como sempre fiz a vida toda. Sentei no fundo, discretamente, enquanto os outros chegavam. Eles se cumprimentavam com abraços, piadas internas, conversas sobre viagens, restaurantes e investimentos internacionais. Ninguém me dirigiu a palavra.
Doutora Cláudia entrou acompanhada de 2 advogados. Doutor Marcelo sentou na ponta oposta da mesa, de propósito, como se a distância física pudesse representar a barreira emocional que ele queria manter entre nós. Durante a reunião falaram sobre fusões, metas, estratégias de captação internacional. Quando meu nome apareceu na lista de presença, um silêncio desconfortável se instalou. Um dos conselheiros mais antigos, Sr. Augusto Ferreira, pigarreou e, olhando diretamente para mim, disse: "Antes de prosseguirmos, acho importante definir os limites de atuação dos membros suplentes. Afinal, experiência administrativa é fundamental, não é?" Outros sorriram de forma cúmplice. Era um ataque velado. Doutora Cláudia tentou contornar. "Claro, Sr. Augusto. Todos terão suas participações respeitadas. Mas o recado estava dado. Eles me queriam ali, mas calado, decorativo. Como um troféu social, uma cota de inclusão, não oficial." Na saída, fui ao banheiro do 14º andar, o mesmo que eu limpava todos os dias antes. Ao olhar no espelho, senti uma mistura de orgulho e raiva. Eu estava ali, mas não era aceito. Parei numa padaria da rua Amauri, pedi um café forte e uma água com gás. Abri o celular e comecei a ler mais sobre os direitos dos conselheiros, os deveres, as estratégias corporativas de blindagem. Passei as noites seguintes assistindo vídeos sobre governança corporativa, mercado de capitais, técnicas de negociação. Enquanto meus antigos colegas de limpeza descansavam, eu virava madrugadas estudando. Na segunda reunião, fui preparado. Levei uma pasta cheia de anotações. E quando começaram a falar sobre a próxima estratégia de reestruturação, levantei a mão. O silêncio foi imediato. Gostaria de entender melhor o impacto dessa decisão nos pequenos acionistas. Vocês calcularam a diluição? O Sr. Augusto arqueou as sobrancelhas. Ora, o senhor tem conhecimento técnico para discutir isso? Sorri segurando o papel com firmeza. Estudei bastante nas últimas semanas. E acho que tenho o direito de perguntar, como acionista relevante. Doutora Cláudia interveio, visivelmente constrangida. José, podemos esclarecer isso depois, em reunião privada. Mas eu insisti. Prefiro esclarecer aqui, com todos presentes. Alguns sorrisos amarelos surgiram, mas me ouviram. Pela primeira vez, me ouviram. Nas semanas seguintes, comecei a ganhar apoio de pequenos investidores. Fiz lives em um canal de YouTube de finanças chamado Investidor Raiz, contando minha trajetória. O vídeo viralizou. Em menos de 3 dias, 500.000 de visualizações. As mensagens começaram a chegar. José, você representa a gente. Você é a voz dos pequenos acionistas. Finalmente alguém que sabe o que é lutar de baixo. Mas junto com o apoio, veio a retaliação. Fui chamado numa reunião de emergência com o jurídico da empresa. Ao chegar na sala de vidro, os advogados estavam com semblantes sérios. Seu José, recebemos denúncias de que o senhor está compartilhando informações internas da empresa com o público. Isso é quebra de sigilo corporativo. Meu sangue gelou. Era mentira. Eles estavam tentando me intimidar. Eu nunca compartilhei documento interno. Só contei minha história, que é pública. Se quiserem, podem processar. Me levantei antes que respondessem, e naquele dia, enquanto caminhava de volta para casa, decidi que era hora de ir além. Passei as semanas seguintes montando uma coalizão de acionistas minoritários. Gente de todo o Brasil. Advogados, pequenos investidores, até aposentados que tinham comprado ações por hobby. Criamos um grupo fechado. Planejamos uma votação coletiva. Objetivo: destituir o conselho. A primeira votação seria na próxima Assembleia Geral. Dr. Marcelo e os outros diretores começaram a perceber o movimento. E no corredor, num fim de tarde, ele me abordou sozinho. Pela primeira vez em anos. José, vamos conversar como adultos. Você está criando confusão. Para quê? Olhei nos olhos dele. Para fazer justiça e para mostrar que não se pisa em alguém por tanto tempo, sem consequências. Ele virou as costas furioso e eu
Apenas sorri, porque o jogo, agora, era meu, e a maior reviravolta ainda estava por vir. Seja você também a voz dos que foram calados. A luta pela justiça começa em cada um de nós. O dia 12 de dezembro de 2024 ficou gravado na minha memória como uma cicatriz. A Assembleia Geral Extraordinária da corretora seria naquela manhã, no auditório principal do Hotel Renaissance, na Alameda Santos. Eu passei a madrugada em claro. Revisei todas as procurações dos pequenos investidores que tinham me dado poderes de voto. Centenas de pessoas. Trabalhadores, aposentados, mães solteiras, gente que, como eu, cansou de ser invisível no mercado. O sol nasceu com um calor abafado, típico de São Paulo em dezembro. Vesti minha camisa branca de algodão, a única sem manchas de água sanitária, calça social emprestada de um amigo e sapatos surrados, mas engraxados com cuidado. Ao chegar na entrada do hotel, vi os carros pretos chegando. BMWs, Audis, Mercedes. Homens de terno saindo com pastas de couro. Advogados, conselheiros, fundos, estrangeiros e eu, o ex-faxineiro, segurando uma pasta de papelão com votos de gente simples. Antes de entrar, respirei fundo. Pensei na minha mãe, lá no interior da Bahia, que sempre dizia: "Meu filho, um dia você vai ser alguém." Auditório estava lotado. Telões laterais exibiam a lista de votantes. Meu nome aparecia ali: José Pereira da Silva, representante de minoritários, 4,7% do capital votante. O silêncio se fez quando entrei. Senti os olhares, de desprezo, de espanto, de medo. Doutor Marcelo, de terno azul marinho, conversava nervoso com outros conselheiros. Quando me viu, engoliu seco. A reunião começou com formalidades. Leitura da ata anterior, verificação de quórum. Depois, a pauta mais aguardada: votação para destituição da atual diretoria e nomeação de novo conselho de administração. A mesa da presidência anunciou: conforme solicitação de grupo representando mais de 5% do capital, a votação será realizada nominalmente. As câmeras da imprensa, que até então estavam paradas no fundo da sala, começaram a se movimentar. Quando chegou a minha vez de falar, me levantei. Ajeitei o microfone. A sala inteira ficou em silêncio. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Meu nome é José Pereira da Silva. Minha voz tremia, mas segui. Trabalhei 22 anos como faxineiro neste prédio que muitos aqui consideram sagrado. Pausa. Durante anos, fui tratado como um nada. Mas estudei, investi cada centavo que pude. E hoje, com orgulho, represento os pequenos acionistas dessa empresa. Vi algumas pessoas baixarem a cabeça. Outras me encaravam, desafiadoras. Continuei. Por isso meu voto, e de todos os que confiaram em mim, é pela destituição imediata desta diretoria. Por abuso de poder, por tentativas de manipulação, por anos de desrespeito com quem constrói essa empresa de verdade. Quando terminei, ouvi aplausos. Poucos, mas ouvi. Do fundo da sala, o segurança, Paulo, aquele que sempre me tratou com respeito, estava ali, aplaudindo. Os olhos dele brilhavam. Votação começou. Os grandes fundos votaram a favor da manutenção da diretoria. Os conselheiros tradicionais também. Mas, um a um, os votos dos minoritários começaram a aparecer. 0,8%, 12% e 16%. Quando o percentual dos votos contrários chegou a 29%, vi o pânico no rosto do Dr. Marcelo. E então veio a surpresa. O fundo escandinavo, que detinha 18% das ações, anunciou seu voto a favor da mudança. A sala explodiu em murmúrios. O placar final foi anunciado: 1,3% a favor da destituição da diretoria. Eu, o ex-faxineiro, tinha derrubado os donos da empresa. Dr. Marcelo se levantou furioso. Gritou palavras desconexas. Isso é uma palhaçada! Um circo! A doutora Cláudia apenas abaixou a cabeça, resignada. Enquanto eles saíam da sala, eu permaneci ali, de pé.
Pela primeira vez, eu era o homem que eles tinham que encarar ao sair. Passei por todos eles, com o olhar firme. Alguns abaixaram os olhos, outros passaram me ignorando, como sempre. Mas eu sabia. Naquele dia, eu tinha vencido. Na porta do hotel, a imprensa me cercou. O senhor se considera um exemplo para os trabalhadores do Brasil? O que sentiu ao ver a diretoria sendo destituída? Qual a lição que o mercado pode tirar da sua história? Olhei para as câmeras com a voz embargada. Nunca subestimem alguém que vocês acham pequeno, porque um dia ele pode ser o dono da cadeira onde vocês sentam. O repórter sorriu. O cinegrafista fez sinal de positivo. E eu caminhei até a calçada da Consolação, com a cabeça erguida e o coração leve. Mas eu sabia, a luta pela verdadeira transformação estava apenas começando, porque agora eu tinha poder de verdade e nunca mais eu seria invisível. A vitória na Assembleia não foi um final, foi um novo começo, e um começo muito mais duro do que eu imaginava. Quando a diretoria caiu, eu pensei que os piores dias tinham ficado para trás, que finalmente teria a chance de transformar aquela empresa de dentro para fora. Mas o que encontrei foi um jogo ainda mais cruel, onde alianças se formavam e desapareciam, onde o silêncio era a arma e a desconfiança, moeda corrente. O escritório que me deram era pequeno, com uma janela que dava para a Rua Augusta. Era decorado com móveis simples, mas para mim aquele espaço significava um palácio. Pela primeira vez na vida, eu tinha uma mesa só minha, um telefone com linha direta e acesso aos dados da empresa, o que antes parecia um sonho distante. Logo nos primeiros dias, percebi que os membros remanescentes da velha diretoria tinham deixado armadilhas burocráticas, processos, contratos pendentes, acordos obscuros que escondiam verdadeiros esqueletos financeiros. Era um terreno minado. Tive que me reunir com advogados, contadores, especialistas de São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo Nova York, onde ficava o escritório da matriz internacional. A complexidade do sistema me fez perceber que aquele era um mundo no qual eu jamais tinha pisado, e que os inimigos não eram só os que estavam na minha frente, mas também as engrenagens invisíveis do poder. Mas nada disso abalava meu espírito. Lembrei das noites limpando as mesas da lanchonete do McDonald's, tentando juntar dinheiro para comprar ações. Agora, eu era o comandante daquela nave gigantesca, e era minha missão tirar do limbo os trabalhadores que sempre foram esquecidos. Imprensa ainda me acompanhava, e a pressão pública me dava força. Porém, o que eu mais temia era a traição interna. Aquela dose amarga de descobrir quem realmente estava do seu lado e quem só sorria para te enganar. Em uma dessas reuniões tensas na sala do conselho, recebi um e-mail anônimo. A mensagem era curta, mas clara. Cuidado com quem você chama de aliado. Nem todos vestem branco por fora. A partir dali, comecei a abrir os olhos com mais cuidado. E logo uma das maiores surpresas da minha vida veio à tona. Um dos membros do novo conselho, que parecia apoiar as mudanças, estava na verdade sabotando projetos, passando informações confidenciais para antigos diretores. A dor da traição foi maior que todas as humilhações do passado, mas, como sempre, transformei essa dor em combustível. Pedi ajuda a um velho amigo da faculdade, que agora era investigador particular. Juntos, começamos a montar um dossiê para expor o traidor. Enquanto segui visitando as filiais da empresa em cidades como Campinas, Curitiba e Recife. Falei com os funcionários, ouvi suas histórias de luta e persistência. Vi nos olhos deles a mesma chama que me moveu durante tantos anos. Com cada visita, meu compromisso ficava mais forte. Aquela empresa não seria só minha, seria de todos, que acreditavam em um futuro justo. Os dias seguintes foram uma verdadeira guerra silenciosa. Eu não podia confiar em ninguém sem provas concretas. O ambiente que eu imaginava que mudaria com minha chegada ainda carregava as sombras do passado, onde interesses pessoais sempre falavam mais alto.
Meu amigo investigador trabalhou incansavelmente. Reuni provas, gravações, mensagens que mostravam as conversas secretas do traidor com os antigos diretores. A sensação de estar traído, de ser usado, era dilacerante. Afinal, eu nunca quis ser um inimigo, apenas queria justiça. Marquei uma reunião de emergência do conselho. O prédio da empresa parecia menor, mais pesado naquele dia. A atmosfera estava tensa, os olhares desconfiados. No meio daquela sala, que antes eu só conhecia pela porta da limpeza, me sentia agora um gladiador. Pedi a palavra e comecei a apresentar o dossiê. As evidências eram claras. O traidor tentou negar, mas a pressão foi crescente. Finalmente, ele foi destituído do conselho em uma votação unânime, inclusive com o apoio de alguns que até então duvidavam de mim. Mas a vitória teve seu preço. Naquela mesma noite, recebi uma ligação anônima. A voz era fria, ameaçadora. Você acha que venceu? Isso é só o começo. Cuidado para não se queimar no fogo que você mesmo acendeu. Não consegui dormir. A sensação de estar em uma tempestade nunca foi tão real, mas era um fogo que eu precisava enfrentar. Afinal, não podia recuar. No dia seguinte, visitei a filial em Recife. A cidade estava vibrante, as pessoas mais esperançosas. Ali, encontrei um grupo de funcionárias que me contaram sobre assédios e abusos que ninguém tinha coragem de denunciar. Minha missão era maior do que imaginação. Comecei a organizar treinamentos, canais de denúncia, apoio psicológico. Não queria que ninguém mais passasse pelo que eu passei, nem no trabalho, nem na vida. Cada passo que dava, a resistência crescia. Mas eu sentia o apoio das pessoas simples, dos pequenos investidores, dos funcionários que acreditavam que um mundo corporativo justo era possível. A verdadeira luta estava começando, e eu estava preparado para tudo. Quando foi a última vez que você acreditou que a mudança é possível? Essa é a hora. A batalha havia se tornado pessoal, não só corporativa. Eu sabia que a velha guarda da empresa faria de tudo para me derrubar. Afinal, um ex-faxineiro não deveria estar sentado naquela cadeira. Esse era o pensamento deles, embora nunca tivessem coragem de dizer em voz alta. Foi numa manhã cinzenta de março, chuvosa como só São Paulo sabe ser, que recebi o convite para um acordo. O local? Um café do Starbucks na Avenida Paulista, cercado por prédios de vidro e multidões apressadas. Sentei-me à mesa, esperando o homem que me convocou. Ele era um executivo de meia-idade, com um sorriso calculado, vestindo um terno caro demais para o ambiente simples do café. José, você fez um trabalho e tanto. Mas essa guerra não vale a pena, disse ele, com uma voz doce que escondia lâminas. Podemos resolver isso de forma amigável. Você abre mão do controle da empresa e garantimos uma aposentadoria tranquila para você. Olhei nos olhos dele e a raiva misturada com a tristeza me consumiu por um instante. Não é sobre mim, respondi firme. É sobre todos que foram pisoteados por anos. Sobre justiça. Ele riu, um riso sem humor. Você está se metendo em um jogo grande demais, José. Saí dali decidido. Sabia que não teria paz até ver a transformação completa. Comecei a implementar reformas, contratar novos gestores alinhados com meus valores e reestruturar os departamentos de recursos humanos e finanças. Foi um trabalho de formiguinha, cada passo marcado por resistência, sabotagem e até ameaças veladas. Mas o apoio do público, das pequenas ações dos funcionários e da mídia independente me dava força, e então aconteceu o inesperado. Durante uma conferência anual, uma jornalista renomada revelou um escândalo oculto, desvios milionários feitos pela antiga diretoria. A repercussão foi estrondosa, processos judiciais foram abertos e a justiça começou a agir. Para mim, não era só vitória, era redenção. Aquele homem que um dia varreu o chão da empresa, humilhado e ignorado, havia mudado não só sua história, mas a de milhares. Naquele momento, com o olhar fixo no horizonte da janela do meu escritório na Faria Lima, senti uma paz profunda. A luta foi dura, e a jornada longe de terminar, mas eu estava no caminho certo.
E finalmente eu era dono do meu destino. Se esta história te tocou, lembre-se, nunca subestime o poder da persistência e da coragem. Independentemente de onde você comece, a mudança é possível, e a sua vez pode estar mais perto do que imagina. Compartilhe essa jornada e inspire quem também precisa acreditar que um novo capítulo pode sempre ser escrito.